noite, pessoal. Eu sou o Ricardo, casado com a Ana Carmen, pai do Daniel Marques e da Rebeca. A Rebeca não pôde vir, ela está numa outra atividade. O Daniel está sentado ali, a minha mulher também. E eu cheguei na IBC, me converti um pouquinho depois da Diana. Diana foi em 79, eu fui no finalzinho de 80, começo de 81. Eu era um jovem universitário ateu e muito difícil, muito trabalhoso nessa área de crença, né? Eu não gostava de religião, achava que os cristãos eram um pessoal meio bocó, né? Assim, meio tapado e não pensavam muito. Então eu tinha uma rejeição muito grande pelo Evangelho, mas Deus, na sua bondade, na sua graça, me resgatou. E eu me converti na IBC como um jovem universitário e estou aqui até hoje. Certo? Comecinho de 81 até agora. E a Diana já deu uma palavra muito boa aqui. Eu vou deixar o Dudu falar agora. Depois, outras coisas que a gente for falar, vem aí na programação, né? Boa noite. A gente chega à conclusão que a gente está ficando velho quando a gente vai se apresentar pelo nome. Dudu, acho que talvez combinaria muito mais alguns anos atrás, né? Hoje o meu nome é Dudu, o pessoal me chama de Dudu, fica aquela... Tem muitos que olham assim para mim, mas Dudu, é aquela coisa estranha. Mas eu sou conhecido aqui na igreja por Dudu, meu nome é Eduardo, me converti um pouco depois deles, não sou tão velho assim. Estou representando mais a galera mais jovem, né, aqui da... Não, já... Aí é demais, né? Eu sou casado com a Dida, minhas filhas Lorena e Milena, e o Juanzinho lá atrás. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. E é interessante quando a gente fala em memorial. Normalmente a gente escolhe as coisas boas, porque a gente vai tentar lembrar das coisas boas que funcionaram, né? Mas a gente também está aqui porque a gente aprendeu com as coisas que não funcionaram e que não foram tão boas nas nossas experiências. Então é importante que a gente possa destacar também isso, que é nesse processo de vida que a gente vai aprendendo com as coisas que deram certo e as coisas que não deram certo, é que a gente vai crescendo e a proposta do memorial sempre tem que ser essa, entendendo que a gente são épocas diferentes, realidades diferentes, temos coisas boas daquela época, como também temos coisas ruins, e hoje da mesma forma, né? Eu não me vejo aqui como uma pessoa que está aqui, que é diferente de vocês, ou porque é mais antigo. Não, a gente está aqui, todos nós estamos aqui pela graça de Deus. Isso é que é o mais importante. Uma coisa que eu queria só acrescentar aqui, pegando essa deixa do Dudu, é que a importância de um memorial, às vezes a gente acha que é pela nostalgia, né? É pelo ato de lembrar em si. Porque é bom lembrar, é bom recordar. Mas não cremos que essa é a verdadeira importância de um memorial. A maior importância da história que tem a ver com o memorial, né, a história, é a gente aprender com a história, aprender com a experiência, né? Quem não tem história, não tem vida. A gente, quando ignora a história, a gente não aprende nada, porque passou pelas experiências, elas ficaram esquecidas e pronto. Então, é importante lembrar, porque é importante aprender. Então, a gente tem a história está contada, se ela foi esquecida, tudo que se viveu está perdido. Não se aprende, né? Então, a gente faz o memorial para poder aprender com a história. Vocês estão ouvindo aí legal aí? Tudo bem? Enxergando, beleza? Vamos dar continuidade, né? Gente, assim, eu tô aqui extraordinário. Eu tô aqui arborizado. E por que eu estou assim? Rapaz, Ricardo, eu tô incomodado. Deus está falando para mim que eu tenho que chamar mais um convidado aqui. Chama. Ele tá tão bem sentado que eu tô com medo. Deixa ele lá, né, Diana? Eu vou fazer um suspense. Eu vou deixar ele lá, né, Dudu? Deixa um pouquinho, depois a gente traz. Tá aqui, esperando por ele. A zoeira da época continua, né? Mas, sendo bem direto ao ponto, vocês tiveram uma fase, enquanto IBC, que a igreja era uma,
A gente vive a mesma essência, muita coisa mudou, não só a nível de igreja, mas a nível de sociedade. Vocês fiquem à vontade para a ordem aí que vão responder. Mas o que é que era diferente daquela juventude, para o que vocês observam, de repente sentem, de repente vocês conseguiram lidar com isso, que vocês também são pais, vocês também estão nesse contexto de virem dentro de casa, mas qual é a diferença, o que é que marca esse abismo entre aquela geração e a geração desta juventude bonita? Bom, eu até esqueci de dizer, né, de mencionar, eu sou esposa do Pereira, né? E nós somos os pais da Natália e do Tiago, que não moram aqui, moram em Brasília, né? Mas a pergunta é o que era de diferente, né? Olha, se a gente falar de juventude, eu acho que a juventude, no termo da palavra, ela é a mesma coisa que é hoje. Pessoas que passam de uma fase da vida biológica para uma outra, com muita energia, com 1 milhão de perguntas, com muitas decisões a fazer que antes não faziam, que não tinham obrigação de fazer, ou não era o momento de fazer. Então, em termos de juventude, é a mesma. Mas, na época da IBC, os jovens que faziam a IBC era um grupo muito pequeno, que você contava, talvez, nos dedos, uns 15, 20, uns 20 no máximo. Esse grupo tinha uma característica interessante, que não foi ninguém que forjou, ela simplesmente aconteceu no meio da igreja. Era um grupo de jovens universitários. Então, esses universitários, se tinham uma diferença que eu hoje não percebo, era a capacidade que aqueles jovens tinham, e não tinham vergonha de fazê-lo, era de fazer perguntas e questionamentos. Havia o tempo inteiro nesses jovens. Não era um senso de questionamento, como o Ricardo disse, que eu cheguei lá ateu, né? Não era o questionamento para ser do contra, era um questionamento profundo sobre o que era de fato que tinha na Bíblia. O que é que tinha naquela Bíblia que eu quero saber, que eu quero aprender? Então, a gente era um grupo que fazia muitas perguntas. Eu mesma, eu cheguei na IBC, eu tinha 19 anos, acabado de passar para o vestibular do curso de farmácia, tinha sido o primeiro vestibular com prova de resposta de múltipla escolha, nem sei se algum de vocês passou por essa modalidade, mas não era uma resposta, o gabarito tinha múltiplas escolhas, múltiplas respostas, né? E eu havia acabado de passar por um vestibular de farmácia muito difícil à época, em 1979, né? Tinham apenas 50 vagas e eu conquistei a 25ª. Então, quando eu me converti, eu estava ao mesmo tempo eufórica e ao mesmo tempo eu estava, e agora? Né? Como jovem, eu me perguntava, o que é que vou fazer? Como vai ser a minha vida? E eu fui evangelizada pelo meu irmão de 13 anos. E eu fui na IBC fazer essas perguntas. Eu não fui na IBC nem nunca imaginando que tinha grupo de jovens. Não tinha grupo de jovens, né? Eu fui na IBC para entender o que é que a Bíblia dizia. Eu mesma comecei a ler a Bíblia sozinha, mas eu tinha muita ânsia de saber o que era que tinha naquele livro. E essa é uma diferença que eu acho que a gente... Eu não sei se perdeu, eu não posso explicar a razão, mas eu acho que a gente polemiza por muita bobagem e deixa de fazer questionamentos que são muito importantes para a compreensão da gente no hoje, no viver o cristianismo, né? Que respostas me faltam, que compreensão me falta para entender o que é ser um jovem no mundo de hoje, ser um jovem, não só ser um jovem, mas ser um jovem cristão. Eu imagino, com a idade que eu tenho hoje, que tem tantão de respostas que vocês precisariam acessar, né, e compreender. Então, eu acho que a diferença era essa. Assim, falando de termos mais, né, como é que eu vou dizer, não profundos, mas em termos mais mesmo da compreensão de se entender como crente. No mais, as outras diferenças, nós éramos iguaizinhos, com muita energia, vontade de fazer muitas coisas, e fazíamos, né? Não tinha essa coisa arrumadinha que vocês têm hoje, né? Que chega aqui e encontra essa beleza de lugar, tudo pronto, tudo à mão. Não tinha nada disso. Para começo de conversa, não tinha Atos,
nem programa de coisa nenhuma. Era um grupo de jovens. Sentava e o que fosse a missão encomendada de fazer e discutir, fazia, participava com alegria, com responsabilidade. E era uma vida muito legal. Valeu, Diana. Muito bom. Rafios que botou a gente aqui numa sinuca, né, Rafios? Que é uma pergunta difícil, viu? Mas enquanto a Diana falava aqui, eu estava buscando o que é que eu vou falar, né? Tem tantas coisas que são semelhantes e tantas coisas que eram diferentes, né? Mas como a pergunta é do que era diferente, eu consegui localizar aqui alguns pontos, né? Um deles, que a gente estava até conversando ali na mesa, é que naquela época a gente, quando se convertia, a gente adotava uma posição de contracultura, que é muito diferente de hoje. Claro, no mundo de jovens que nós temos hoje na igreja do tamanho da IBC, tem jovens de todo jeito, com todo tipo de postura, uns diferentes dos outros. Naquele tempo nós éramos mais homogêneos. Então, assim, se converteu, agora é cristão evangélico, é crente, então você agora tem que dizer e mostrar que é crente. E aí a gente ia para a Bíblia, né? Que é outra característica que a gente tinha muito, era que a Bíblia é o centro da nossa fé e da nossa prática. Então, um cristão que não conhece, não domina a Bíblia, não usa a Bíblia para mudar a sua própria vida e não usa a Bíblia para pregar para os perdidos, então não é um cristão autêntico. E aí todo mundo que... então eu não posso deixar de ser um cristão autêntico, eu vou correr atrás da Bíblia. E a igreja não tinha pastor nesse tempo. Era o meu primo, que foi quem me levou a Cristo, se converteu antes de mim, também era ateu, se converteu, e ele chegou na IBC, e como não tinha pastor, ele era quem pregava e tal, porque a igreja era desse tamanho, tinha pouquíssimos adultos, a maioria era jovem universitário, então ele, como um dos poucos adultos, e por ser um cara mais estudado e tal, ele naturalmente foi assumindo uma posição de pregador, era ele que dava aula na escola bíblica, era ele que pregava, era ele que fazia tudo. E aí, dessa parte mais do ensino, né? Então, a gente aprendeu, quando chegava na igreja, a gente dizia, bom, a gente tem que se virar. Nós não temos um pastor que vai cuidar da gente, que vai discipular, que vai ensinar e tal, porque o meu primo, ele era voluntário, ele trabalhava o dia inteiro no escritório dele e ia para a igreja como voluntário no tempo que sobrava. Então, não tínhamos alguém em tempo integral para nos orientar. Então, era cada um por si. Aí a gente ia para onde? Para a Bíblia. Estudar a Bíblia, não era só ler, era estudar. A gente tinha que conhecer as Escrituras. Então, essa era uma obrigação de cada crente que entrava na Igreja Batista Central. E aí, quando a gente se convertia, cara, vamos atrás da Bíblia. Aí tinha que correr, ler a Bíblia ali o mais rápido possível, anotava as perguntas, conversava com o outro, tirava dúvida quando podia com alguém que sabia mais. E aí você tinha que dominar as Escrituras. Né? E quando a gente ia dominar as Escrituras, estudar para conhecer, a gente se deparava com verdades que Jesus, os apóstolos, exigiam da gente. Verdades como, por exemplo, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eita, então, peraí. Se quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, nós não podemos amar o mundo. Então a gente tinha que realmente ter uma vida de santidade e de contraposição às coisas do mundo. Então, você mudava totalmente a vida. Se você bebia, não bebia mais. Se fumava, não fumava mais. Se você mentia, não mentia mais. Se você ia para as festas do mundo, não vai mais para as festas do mundo. Tinha que dar bom testemunho. Se usava vestimenta que era inapropriada para o testemunho, muda o jeito de vestir, né? Muda o jeito de falar. Se dizia palavrão, não fala mais palavrão. Então, era uma contracultura. Para que... Conforme a Bíblia diz, você tinha que chocar o mundo com uma nova forma de ser, e isso gerava nas pessoas curiosidade. As pessoas olhavam e diziam assim, rapaz, o que é que aconteceu com o Ricardo? Esse cara um dia desse era de um jeito, agora está de outro. Aí essa curiosidade gerava a oportunidade para o evangelismo. Né? E hoje eu noto, né? Hoje não, já faz tempo, a gente nota que esse posicionamento de contracultura, ele se diluiu muito. As pessoas se convertem e passam a ir para a igreja e frequentam a igreja como um clube, porque é um lugar legal para se encontrar, porque a música é bacana, tem uma turma boa, tem acampamento, tem isso, aquilo, outro, mas
tem dificuldade de se posicionar de maneira firme fora da igreja. Né? Não apresentam a contracultura. Pelo contrário, muitos jovens hoje, facilmente, depois que se convertem, continuam vivendo uma vida no mundo, né? Fazendo as mesmas coisas que o mundo faz e tal. Essa contracultura, eu acho que perdeu muito. Existe ainda para algumas pessoas, mas ainda perdeu muito, se diluiu. Eu acho que esses dois fatores são os que mais me chamam a atenção. Duduzinho. Na verdade, palmas, ótimo. Amém. Na verdade, são tempos diferentes, né? Mas uma coisa que na nossa época a gente não tinha e hoje a gente tem é isso aqui, né? Então isso aqui faz uma diferença muito grande. Esse instrumento compete com a nossa família. Esse instrumento ele compete com a nossa comunhão com Deus. Ele facilita muita coisa, mas ele é o grande competidor. Hoje a gente não tem tempo para ler a palavra, de estudar a palavra, mas a gente tem tempo de passar 10, 20, 30, 40, 50 minutos no celular. Naquela época não existia isso, então a gente tinha mais tempo de se dedicar. Hoje eu acho que a gente vive muita conexão, isso conecta a gente, mas a gente tem pouco vínculo com as pessoas. Essa é uma realidade que a gente vive, né, no nosso meio, e que a gente, naquela época, a gente não tinha tanto isso. A gente não tinha essa facilidade da conexão, mas a gente tinha vínculo. Olha uma coisa interessante. Hoje, para você ir para a casa de alguém, você liga, você manda uma mensagem. Naquela época não tinha isso. Você estava em casa e simplesmente alguém chegava na sua casa. Então, era algo assim natural. E era batendo palma, alegre, né? De repente, você estava em casa, aparecia alguém para conversar com você, né? E eu acho que essa é uma diferença que a gente precisa pensar, que hoje esse instrumento aqui, ele é uma bênção no sentido de que facilita a vida da gente. Hoje a gente não consegue mais viver com isso, mas isso aqui é um instrumento, hoje isso aqui é um vício. As pessoas não conseguem estar... Eu cheguei aqui, estou com ele aqui no bolso. Então é algo assim que naquela época é bem diferente. A gente conseguia ter mais vínculo com as pessoas do que hoje. A gente tem muita conexão, mas também pouco vínculo com elas. Pouco tempo, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, se converte. A gente está vendo uma foto ali do pastor Armando sendo consagrado. Olha o tanto de gente consagrando o pastor Armando. Se fosse eu hoje, a negada nem vinha. Hoje não tem mais isso. Mas eu soube, Ricardo, que teve uma coisa que é a IBC, a juventude da IBC antes do Armando. E a juventude da IBC depois do Armando. Inclusive, a Diana Pereira, pelo que sei até aqui, informações da Interpol cearense, é que foi o primeiro casal que o Armando celebrou o casamento, né? Então, tem... Não chora não, Pereira. Inclusive o Pereira, eu não sei se ele ama ou se ele odeia essa história, mas o Armando sempre repete, principalmente nas nossas reuniões, né? O pastor acha que ele não repete, mas ele repete as coisas já. O Luan não tá aí não, né? Ouvindo isso aqui? Nem estão filmando, transmitindo. Vocês me ajudam, viu? Se eu for demitido segundo, você faz umas ofertas aí. Mas o Pereira foi um dos primeiros bateristas, né, Diana? O primeiro baterista da IBC. E eu quase que eu ia trazer uma bateria e ia deixar um baixo com o Dudu, porque o Dudu, além de bonito, psicólogo, mas ele não gosta não, né? Ele não gosta não. O homem ainda afina piano, negada. Me engana, né? Negrada, vocês não sabem que é um cara que afina piano, não. Vocês não sabem. O cara que vai para a lua, estuda aqui só, não se compara a um cara que afina piano. Então, o Pereira foi o primeiro baterista da igreja. E eu sei que nesse negócio a coisa, como é muito ao vivo aqui, talvez não ia ficar muito fácil de manejar. Mas eu sei que essa juventude, depois do Armando, tinha algumas convivências, umas coisas que talvez, como o Dudu já começou, são diferentes da de hoje. O vínculo era diferente, a galera ia para casa do outro,
tal, tal, tal. E eu sei que no meio dessa coisa tem muita história pitoresca, né? Tem muita coisa que deu errado, né, Ricardo? Como tu começou. Mas conta aí esse negócio dessa juventude da IBC que orava, né, Diana? Em busca de um pastor, o Armando veio e aí a coisa mudou. É bem interessante isso, né? Ver assim, os talentos e os dons, eles vão surgindo à medida que a igreja e o povo de Deus vai precisando do povo, seja ele de que tamanho for, que número tenha, esses talentos surgem. Quando a gente fala dos jovens, naquela época, eu reputo a esses jovens uma responsabilidade. Só um momento importante, Ana. Sim. Ali não é uma Coca-Cola não, né? Yatielô? Vamos salvar essa foto aí da Coca-Cola. O Armando tomava Coca-Cola, todo mundo salva, dá print, faz figurinha agora. Brincadeira, pode voltar. O teu passado te condena. Sim. Das fotos que eu trouxe, né? Essas fotos. Olha ali o Armando com o bigodinho, que eu digo que era um bigodinho ridículo, que ele chegou lá. Ele tinha 28 anos, gente. E tinha esse bigodinho. O Sandro ali não, é Elô. Ali do outro lado é o Sandro, o Kelso, a Adriana. Adriana, aquela? Sua irmã, de bigode. né? Então, era assim que nós recebemos esse jovem, né? Menos de 30 anos foi o que a oração trouxe para o meio da igreja, depois de 3 anos sem pastor, né? Mas, olha, eu acho, falando dos jovens daquela época, eu acho assim que... Eu tenho certeza, não sei se o Ricardo Dudu vai concordar comigo, mas foram justamente esses jovens o motor que o pastor usou, entre aspas, ele enxergou o potencial dos jovens, né? E por meio desses jovens, com a garra desses jovens, ele mobilizou as mudanças que precisavam ser feitas à época. Porque, olha, gente, não é fácil, não. Você chega numa igreja, vindo de fora, um paulista, numa igreja já madura, a IBC tem 66 anos, a gente... De 1955 para cá. Tem uma hora que a gente não conta mais. Mais de 60 anos. Ele chega, ele encontra uma igreja bem tradicional na forma e nos ritos, né? Do culto. E encontra um punhado de jovens dispostos ao questionamento e dispostos à mudança. A mocidade. A mocidade. Chamava de mocidade, né? Tem uma coisa interessante, Diana, nessa época... Quando o pastor Armando estava chegando, aí eu ia ter uma reunião com jovens, né? Aquele primeiro momento para conhecer a igreja. E uma das preocupações era saber se ele tinha alguma objeção de ir para o cinema. Né? Lembra? Era uma das preocupações. Era uma das preocupações daquela época. Poxa, será que o pastor ele vai proibir a turma ir para o cinema? Então era uma preocupação. Para você ter uma ideia de que a mocidade daquela época era uma mocidade bem avançada para a sua época. Né? Era. E foi assim que se quebraram muitos paradigmas no formato do culto. Cinema, por exemplo, trazer um baterista, né? Hoje, no início desse momento, a gente cantou algumas músicas, eu percebi que tinha um som de órgão, né? Me remontou lá para o passado, tinha um som de órgão. E 2 músicas cantadas eram do cantor cristão. O povo não sabia que tinha umas vozes ali na frente, nós cantando, porque a gente tinha o hábito de cantar, mas eram hinos do cantor cristão. Né? Nem sempre foi assim, com todas as músicas escritas para todo mundo acompanhar. Né? Então, mas voltando ao momento dos jovens, olha a responsabilidade que foi daquele jovem apoiar e se engajar no movimento de mudança da igreja, com ingresso de palmas, que não era permitido, permitir usar outros instrumentos, e aí entrou a primeira bateria, e foi uma estratégia, teve uma estratégia, não chegou de repente, comprou uma bateria e colocou para o Pereira tocar, não, foi pensado, como é que a gente faz? Não, começa em pequenos eventos e vai devagar, né, da bateria, que outras novidades nós tivemos? Não queria me comprometer não, Diana, com isso aí. Vamos lá, deixa eu fazer colocar isso aí na linha do tempo, né?
Antes do pastor Armando chegar, a juventude da igreja era chamada de mocidade, como o Rafios lembrou ali. E era um punhado de jovens, né, a maioria universitária e tal, que se virava lá com as suas programações. Não podia fazer reunião dos jovens dentro do templo. O templo onde acontecia o culto era só para o culto. Né? Então, vai fazer, e também para a escola bíblica. Mas a reunião dos jovens, porque os jovens cantavam com violão e batiam palma, e tinham Eram os corinhos, né? os corinhos chamavam. Tinham as roupas mais à vontade, então tinha que fazer nos fundos da igreja. Certo? Aí a gente fazia a reunião da mocidade nos fundos da igreja antes do culto. O culto era 19h30, a gente se reunia de 18 horas às 19h30. Terminava e ia para dentro da igreja, aí era o culto que era mais solene, né? E não se cantava nenhuma música, mesmo que a letra fosse cristã, se não fosse de um livro chamado Cantor Cristão, que era um conjunto de hinos que eram cantados nas igrejas cristãs, nas igrejas batistas, presbiterianas e tal, cantava as músicas daquele cantor ali. Uma música diferente, que chamava de corinho, não era hino, só podia cantar na mocidade, e lá fora do templo. Né? Então, esse grupo aí, quando... me lembro que a gente chamou vários pastores, né, convidava para eles fazerem uma conferência, a gente conhecer, e depois a igreja fazia ou não um convite para aquele pastor. E a gente não encontrava, nenhum deles satisfazia a demanda, né, a necessidade que aquela igreja tinha, que era uma igreja muito exigente. Até que um dia um missionário americano, o seu Tomé Wilson, lá, que dava aula no seminário lá em Juazeiro, ele chegou dos Estados Unidos com uma foto que tinha uma figura lá que só era orelha e bigode. Né? Aí ele foi lá na escola bíblica, um domingo de manhã, e disse: pessoal, eu quero dizer para vocês que eu conheci esse jovem aqui. O nome dele é Armando Bispo da Cruz, e ele é estudante lá no seminário de Grand Rapids, em Michigan, lá nos Estados Unidos. E eu conheci ele pessoalmente, e acho que ele é um bom candidato aqui para ser pastor da Igreja Batista Central. Aí a gente, vamos chamar, né, o homem aí, ele está voltando dos Estados Unidos e tal, vamos pedir para ele vir aqui para fazer o mesmo processo, fazer umas pregações, a gente começa a se reunir com ele e tal. E aí nós reunimos um grupo de pessoas que se responsabilizou de fazer a carta de convite para o pastor Armando. Tinha toda essa formalidade. Né? O Alicante, o irmão, estava lá nesse grupo e tal. Aí a gente reuniu esse grupo, escrevemos a carta para chamar o pastor Armando, mandamos a carta, era pelo correio, né? Porque não existia internet, nem computador, nada disso existia ainda, certo, pessoal? Mas já tinha passado a época da Arca de Noé. Aí mandava pelo correio, esperamos a resposta dele, né? E aí ele disse: ok, eu passo por aí, né, em Fortaleza, quando a gente estiver voltando para o Brasil. Então ele veio, fez lá umas pregações muito bacanas. Eu não vou imitar ele pregando aqui na época, que era bem diferente de hoje, porque pega mal. Tá filmando, né? Se não estivesse filmando, até... Eu já pedi para tu fazer aqui, para eu mandar para ele aqui no grupo, mas... Desliga a câmera, né? Mas ele gesticulava muito, viu? Ele pregava gesticulando, balançando os braços e tal, e tinha uma entonação de voz muito americana, porque ele morou 3 anos lá, e ele pegou um pouco do sotaque, né? Então ele pegava assim, ele foi falar ele fazia com as mãos aquilo que ele estava dizendo, né? Então segura aqui, Diana, o microfone, que lembrou. Vai ter coragem, cara. Assim, porque Deus amou o mundo. Tá bom. Mas nós... O porquê Deus ainda tem. Não tem, pessoal? Tem. E aí a gente gostou muito da forma do Armando pregar. Eita, gente. Não, tira essa foto aí, pelo amor de Deus. Tira aí, pessoal. Castigo de Deus, Ricardo. Foi falar do pastor. Ó, Diana bem aí na frente, o Amarílio ali, né? O Daniel todinho. Bom, então a gente gostou. Fizemos essa reunião que o Dudu falou com o pastor Armando, que era a sabatina.
Né? Então o pastor sentava ali, todo mundo sentava aqui, a maioria Ricardo, era jovem. desculpa, explica pra galera o que é sabatina. Acho que tem uma galera que não sabe o que é. Sabatina é uma arguição, é você encher a pessoa de perguntas, a pessoa responder e você vê se ela passa no exame. É o que seu pai faz com você. Mais ou menos isso. Aí, dentre as perguntas que o pessoal fazia para o Armando, eram as perguntas mais ridículas, né? Do tipo, pastor, o que é que você acha de mulher usar calça comprida na igreja? Pastor, a gente vai poder ir para o cinema? Se você for pastor daqui, você vai deixar o pessoal ir para o cinema? Era nesse nível aí. Mas também a gente fazia perguntas teológicas, doutrinárias e tal. E o Armando se saiu muito bem de todas elas. As que eram polêmicas, ele saía pela tangente. Ele não é besta, né? Então saía pela tangente, não respondia, fingia que respondia, mas aí não respondia, passava logo para outra e tal. Mas ele passou no exame. Aí a igreja formalizou um convite para ele, né? E ele disse que ia pensar e tal. Depois ele deu a resposta. Ele tinha um convite também da igreja dele lá em São Paulo, com uma condição financeira muito melhor. E a nossa igreja não tinha dinheiro, gente. Era um bando de jovem universitário, tudo lascado. Então, ninguém tinha renda. E os adultos da igreja que trabalhavam era meia dúzia. Meia dúzia. Uns 3, né? Não, acho que 3, 4. uma meia dúzia, eu acho, né? Tinha o Mauro, o seu Alírio Viana, o seu Genésio, o Paulo Sampaio, né? Não, a Marília chegou anos depois. Enfim. Aí aí o Armando deu a resposta positiva, que aceitava, né? Isso foi em 1983. Aí ele deu a resposta positiva e ele disse, não, eu sei que essa igreja não tem condições de me sustentar como eu preciso, mas Deus me disse que é aqui. Que é aqui o meu lugar. E ele veio e ele aguentou o tranco, viu? Eu sou testemunha viva, junto com Diana, Dudu e tantos outros, de que o Armando, ele foi firme. Nunca ouvimos o Armando nem a Heloísa reclamarem de nada dos tempos difíceis da IBC. Quando as coisas estavam escassas, né? Eles não tinham dinheiro suficiente, era só para poder pagar o aluguel e para poder comprar comida e tal, e faltava dinheiro para comprar roupa, faltava dinheiro para um monte de coisa, mas eles estavam lá sempre firmes, sem reclamar de nada. A única exigência que ele fez foi que quando a igreja crescesse e melhorasse financeiramente, ele pudesse crescer junto, a gente não deixasse ele naquela condição. A igreja firmou esse pacto com ele e cumpre até hoje, né? Então lembrando aqui, Ricardo, para eu não esquecer, uma das coisas que eram comuns naquela época era que era a igreja aqui e a casa pastoral era parede com parede na igreja. Vocês imaginam como é que era a vida de um pastor naquela época? Era horrível, né? A casa pastoral. E foi uma das quebras de paradigmas, eu acho que foi essa, né? Que o pastor pediu para morar em outro lugar que não fosse do lado da casa pastoral, porque naquela época era uma época que o pastor ele tinha uma dificuldade muito grande de ter vida privada. Essa era um problema, porque do lado da igreja, né, terminava o culto, imagina como é que a coisa iria acontecer, né? A casa do pastor para tomar um cafezinho, comer um pãozinho, era uma coisa meio complicada. E essa foi, eu lembro que foi uma quebra de paradigma. Foi uma das coisas que o pastor Armando pediu, no sentido de morar um pouco distante da igreja. Né? Nessa época, eu acho que foi um dos únicos pedidos que ele fez, né? E muito sabiamente, né? Muito sabiamente. Naquela época. Nós aprendemos muito com o Armando sobre essas posturas, né? Porque assim, na nossa cabeça, o pastor tem que morar na casa pastoral. Isso. A casa pastoral era uma casa que a igreja tinha para poder abrigar o pastor. E aí o pastor Armando disse, eu não vou morar, não. Ainda mais do lado da igreja, para o pessoal ficar entrando na minha casa a qualquer hora, batendo lá na porta e tal. Era muro baixo, né? Era um muro baixo. Não dava nem para colocar cachorro. Sabe? O muro é isso aqui, gente. Dava para pular. Não tinha jeito. E mesmo assim o pessoal ia para a casa dele e tirava a privacidade dele. É verdade. Porque naquele tempo a mocidade inteira dormia na casa do Armando. Só para vocês terem uma ideia. Tinha programação assim. A gente ia para lá no sábado, por exemplo. Coitado, e aí a gente tocava violão, cantava junto com ele, porque ele era da idade do Daniel, gente. Era da idade do Daniel. Então era jovem, aí cantava com a gente, que não sei o quê, a gente conversava sobre um monte de coisa, orávamos, louvávamos e tudo. Aí ficava tarde da noite, ninguém tinha carro. Então,
como é que a gente vai voltar para casa? Não, dorme todo mundo aqui. Aí dormia por cima das cadeiras lá e tal. E ninguém reclamava, era tudo muito jóia. A Heloísa não reclamava, o Armando não reclamava, porque eles também eram jovens, eles gostavam da muvuca, né? E no outro dia ia todo mundo para a igreja, tá tudo certo, não, Dudu? Então eram tempos realmente muito diferentes. E lá, naquela época, não havia ministérios. Ministério disso, ministério daquilo, com os nomes, né? Os líderes. Não tinha isso, não. Todo mundo fazia tudo. A coisa era desorganizada mesmo, né? Esse programa aí, pessoal, foi clássico, viu? A Noite do Cowboy. Noite do Cowboy. Cowboy no Era Ceará. Noite do Cowboy, Noite do onde cowboy. tudo era de cowboy. Comida era de cowboy. Era Coisa bem cearense, né? Aquele vampiro ali não é o pastor Armando, não, né? De smoke, um negócio ali, né? Chapéuzinho. Chapéu preto, ele né? Ele tá vestido de missionário daqueles tempos antigos, tempo do cowboy. Não tinha salão de na terno época. preto e chapéu ali, ó. Bem ali no mar. Não era aqueles caras em terra de fundo? Eu tô lá no canto com o chapéu cinza. Do lado tá a Solange, que é a irmã do Dudu, o pastor Armando no meio, depois o Adail e seu Ronaldo. Seu Ronaldo, que foi um dos grandes homens de Deus, né, com Dona Rita aqui para Seu Ronaldo. A Noite do Cowboy, então, verdade. essa foi a Noite do Cowboy, uma das programações clássicas da mocidade daquele tempo. Isso aí essa foto foi tirada na garagem da casa do Mauro Clark, que era o meu primo. Mauro Clark. Ricardo, só um teste aqui pra gente dar aquela interagida. A galera topa fazer uma Noite do Cowboy? Isso é mentira. Tudo isso é mentira. É só enxame. Que é um negócio que não tinha naquela. Eu acho que tinha, mas o nome disso aqui é enxame medonho. É só enxame. A galera gosta de cridar. Mas na hora, vamos botar roupa de cowboy. Quem é que tem coragem? Ninguém tem coragem de botar roupa de cowboy, não, meu filho. Bater foto. O pessoal pensa logo assim, é muito tosco. Thaís, é tosco? Festa do cowboy? Não. É, Lívia? É ótimo? Tá mentindo também. Gerson, tu vinha de cowboy? É sério? Só porque eles estão aqui. Pereira, tu topava mais uma Noite do Cowboy, Pereira? Eita! Pereira topava. Rafis, deixa eu falar um pouquinho sobre a parte da bateria. A gente só tem 5 minutos, mas o Senhor vai multiplicar. Amém. Pessoal, sobre essa questão da bateria, a bateria veio muito depois, certo? A igreja só tinha um órgão a pedal, não era elétrico, a pessoa tocava pedalando. Então, a coitada da organista ficava lá tocando e quando terminava ela Fitness. já estava... E aí, quando o pastor Armando chegou, ele trouxe o violão dele, que ele tinha muito ciúme porque era um violão de autor, aquele violão que a pessoa faz só um, né? Então, o Armando tinha aquele violão dele, ele tocava violão muito bem, e aí ele de vez em quando cantava alguma música com a Heloísa lá na frente, tocando aquele violão, um corinho. Dentro do culto, era um escândalo, né? Aí a gente começou a se familiarizar com um instrumento diferente ali na frente. Depois, quando o Amarildo se converteu, aí nós tivemos acesso à primeira caixa de som da igreja, que era uma caixa de som portátil, que o Amarildo levava dele, com o violão elétrico dele, ele tocava lá, louvor lá na frente, aí a gente, que legal a caixa de som e tal. Aí depois teve um irmão chamado Joãozinho, que comprou e doou para a igreja, comprado na BD Musical, Já tinha BD Musical naquela época? Já tinha. Uma caixa, BD Musical tinha quando eu era adolescente, cara. Rapaz. É antigo. Aí ele doou para a igreja passou até a caixa de som dela. Foi um negócio extraordinário. Porque a gente não tinha dinheiro para comprar uma caixa de som. A igreja não tinha. Foi uma doação de um irmão que um pouco mais, né, abastado. Então, a música era regida por um regente de coral lá, né? Ele ficava fazendo lá os gestos para reger o ritmo da música, mas a igreja cantava os hinos em vozes, né? Baixo, soprano, contralto, tenor, dividia. E aí era muito bonito, os cânticos eram lindíssimos. Depois, com o tempo, foram aparecendo instrumentistas. Guitarra era tão escandaloso, guitarra e bateria, que passou muitos anos sem ter. Foi só no tempo do Hotel Metropolitan, quando a gente saiu da IBC e foi para o Hotel Metropolitan, por influência de uma banda que foi convidada para tocar lá, chamada Milad, Ministério de Louvor e Adoração, que eles tocaram vários instrumentos e a gente criou coragem. O pastor Armando não é tão ousado como vocês pensam, viu? O Armando ele ia devagarinho nas coisas e tal, para não magoar o pessoal que era mais antigo. E como a Diana disse, a juventude,
a mocidade daquela época, que chegava e ficava cutucando o pastor. Pastor, puxa vida, a gente tem que botar esse negócio aqui e tal. E a bateria, ele disse assim, eu concordo com a bateria assim, a gente compra a bateria, coloca lá na frente e ninguém toca. E ela fica lá para o pessoal primeiro se acostumar com a bateria, olhando para ela. O homem sabe, viu? Aí um dia o Pereira vai lá e faz um negocinho. Que estratégia. E tal, até que o pessoal foi se acostumando, certo? Aí depois avacalhou tudo, que entrou até pandeiro. Foi Você não sabe é nada que tem hoje, Ricardo. Quer dizer, o Ricardo... Foi uma fase difícil na igreja. Foi uma fase difícil. Foi uma fase complicada. Um dia eu conto a conversão das 2 tumbadoras que eu fiz lá na... Na verdade, uma coisa importante de frisar, a gente olha para o passado e aí a gente passa uma aparência para vocês que as coisas eram muito certinhas. Mas não era não, gente. Olha, 70% dos cabelos brancos do pastor Armando foi tendo que lidar com a juventude daquela época, viu? Quero só dizer isso para vocês, viu? Que O Dudu sempre com a navalha. E eu vou dizer outra coisa importante. Antes de acontecer essa reunião, houve uma conversa entre a gente, porque o teu passado te condena, né? Essa parte não pôde entrar aqui na nossa conversa, sabe? Mas tem história aí para a gente fazer um livro, né, Ricardo? Meus amados, é o seguinte é esse. Palmas, sempre palmas, merece demais. Eu vou até me levantar. Diana, Ricardo e Dudu, a gente tinha que ficar aqui mais umas 2 horas porque é muita história. Inclusive, nós temos o projeto de fazer no próximo com um outro pedaço da juventude de uma outra época. Mas, pelo jeito, vão ter que ter mais algumas sessões. Não é verdade, gente? Vamos ter que fazer o negócio acontecer. Nós nem chegamos na palhoça ainda. Nem chegaram na palhoça ainda. Olha, se a gente ficasse só na época lá da Gonçalves Leda, olha, tinha tantas coisas. Gente. A Bíblia do choque, que a gente não falou aqui. Não, mas eu não vou falar nada não, que eu não quero... A gente vai falar, presta atenção, porque ainda tinha outro assunto. Gente, na reunião do Somos Atos, a equipe do Somos Atos, inclusive, precisa aumentar. Somos agora em 12 pessoas. Se quiser chegar mais gente para servir no Somos Atos. O Ed aqui estava com 5 pallets numa mão, umas 4 escadas na outra, precisa de mais gente. Um dos assuntos mais pedidos era que eram os romances da época. Os flertes gospel da época, né? Mas a gente vai deixar para uma outra temporada. Vamos transformar logo numa série, Ricardo. Hein, Daniel? O Daniel, ele está compilando as histórias. O Ricardo já passou um documento com 17 páginas de tantas e muitas e várias histórias, quase 90 teses, igual a de Lutero, né, Ricardo? Gente, tem muita coisa para a gente aprender, absorver, mas a gente tem um horário, a gente já vai passar do horário, porque tem muita surpresa hoje. A gente vai ler aqui, estreando aqui no Somos Atos, nossa comunicadora oficial da noite, Julister, que vai falar sobre os recadinhos aí que tiveram na rádio. Depois a gente ainda tem o tempo cantando esses hinos antigos, viu? Pensando em vocês, com todo carinho e respeito, claro, né? Mas pensando na galera também, porque é música boa que não se faz mais, né, Ricardo? É impressionante ver como a cultura muda, e até nisso, quando o pessoal vê uma música com mais de 2 estrofes, a galera cantava isso, né? Porque eu acho que o povo esquece. Mas a gente vai ter que, de fato, interditar o momento. Tem essas e tantas outras histórias, mas a gente vai repetir isso através de live, de conteúdo, de coisa escrita. O Daniel e a Gleice estão numa missão aí quase que impossível de compilar e de tornar isso prático através de tantas ferramentas para muita gente. Mas eu gostaria de, sucintamente, Dudu, Ricardo e Diana, que a gente ainda tem as perguntas da turma, mas nem isso vai dar tempo. Que vocês finalizassem com uma mensagem para essa galera de hoje aqui. Você fica assim, a gente nem falou direito de um versículo bíblico, né? Tipo assim, né? Até isso, na época não podia ter, né, Ricardo? Se um culto desse que a gente cantou aqui, não teve pregação, hein? Tinha que ter. Tinha que ter pregação expositiva. Mas a gente tem uma turma de jovens, né? E a semente multiplicou e temos muitos frutos. Talvez aqui a gente tenha muita gente ansiosa,
muita gente depressiva. Não que isso seja um adjetivo, certo? Ou uma má qualidade. Mas a gente tem muita gente sofrendo, talvez com sofrimentos que já existiam, mas não tinham a mesma intensidade. Talvez a gente tenha tantas pessoas sem identidade, sem desconfiguradas de propósito. E a mensagem é mais ou menos assim: o que é que vocês poderiam deixar como incentivo para essa galera hoje, para incentivá-los a viver a igreja, incentivá-los a não saírem dessa essência que vocês falaram tanto sobre a Bíblia, que continua atual, né? Que continua viva. O que é que vocês poderiam dizer de maneira sucinta para nós, que atravessamos um tempo tão difícil, né? De polarização política, um tempo de violência, um tempo onde a gente vive tantos medos e tantas angústias. Se vocês pudessem finalizar aí com essa mensagem sucinta, por favor, façam isso de todo coração para nós. Eu vou dizer logo, estou com o microfone, depois eu passo aqui para a Diana e o Dudu fecha, pode ser? Eu vou dizer duas coisas. Uma é o que o Rafaelsco pediu e outra que ele não pediu. A gente poderia dizer muitas coisas aqui, gente, a respeito desse tema que ele está falando. Mas eu vou citar um versículo que todo mundo conhece, mas nós precisamos todo o tempo relembrar da palavra de Deus, porque a gente, é normal, né? A gente conhece a Bíblia e esquece. Conhece e esquece. E Jesus disse, e eu acho que essa frase de Jesus, ela cobre tudo. Ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso cobre tudo. Tudo. Qualquer aflição, qualquer luta que você estiver passando, na área emocional, espiritual, física, né? Lembre-se que Jesus é o centro. Jesus é o centro. Se você buscar Jesus e colocá-lo no centro da sua vida, acima de qualquer pessoa ou qualquer outra coisa, o resto vem por consequência. Então esse é o ponto principal, Jesus no centro. Ok? Essa é a resposta para o que o Rafaelsco pediu. O que o Rafaelsco não pediu é um desafio que eu dou para vocês. Por que vocês não organizam uma programação com o pessoal, com música e pregação, certo? Mas sendo tudo feito pelo pessoal daquela época? Os meus suplentes aqui na Câmara já disseram que está aprovado aqui na Câmara o projeto de lei 444.224, de autoria de Ricardo Marques. E a música é levada pela Banda Resgate, que era a nossa banda. Fechou. Antes de existir a Banda Resgate famosa que tem hoje por aí. Fechou. Quem não está fechado com a gente, nem venha. Pereira na bateria! Olha, então, que eu vou falar assim do que, no contexto de ser jovem, né? E lembrar que o Armando chegou mais ou menos em janeiro, acho que foi janeiro de 1983, né? E nós nos casamos em 23 de abril de 1983 também. Então, ele chegou e teve notícia que tinha um casal jovem para casar, sendo que ele nunca tinha casado ninguém na vida, né? Ele fez um curso relâmpago, ele e a Heloísa, um curso de noivos de uma semana. Eu lembro demais a correria que era à noite, mas ele insistia. E eu até hoje lembro do conteúdo do curso. Pelo menos 2 eu lembro demais. Um era as linguagens do amor, né? As 4 linguagens do amor, ele deixou isso muito claro para a gente. E a outra era sobre finanças. Porque já naquele momento a gente sabia que uma das dificuldades do início do casamento é justamente a gente entender como é que a gente vai administrar as finanças, né? Então eu falo então de um momento, eu tenho 40, nós vamos fazer agora 40 anos junto com o Ministério do Armando, 40 anos de casamento. E o que é que eu tiro assim que eu diria para vocês da minha experiência como jovens? Não tínhamos grupos de casais, então nós nos casamos e continuamos como jovens. Ser casado, naquele momento, não era nenhum critério de desligamento do sentido de ser jovem, né? Você continuava jovem. Nós só viemos a mudar desse grupo quando os nossos filhos nasceram, quando
Porque aí realmente o assunto era muito diferente, né? E também as oportunidades da paquera já tinham, não se fazia mais sentido. Mas então, o que eu diria para vocês assim, por que eu estou aqui até hoje, né? Eu tenho 44 anos nessa igreja, por que eu estou aqui até hoje, né? Nunca foi sem propósito, nunca foi uma coisa que eu viesse no domingo que eu não tivesse um propósito, né? Eu realmente sonhei, passei por todas as fases nômades dessa igreja, mas eu sempre guardava o propósito de permanecer na igreja de Jesus, sempre. E eu não senti nesses 44 anos, nenhum momento eu senti falta de nada de lá de fora. Nada, nada. Porque não tinha mesmo nenhuma necessidade da alegria, da convivência, dos amigos, dos relacionamentos, dos conselhos sobre como criar filhos, dos conselhos sobre casamento, viver o grupo de casais. Não tinha nada mais precioso que eu encontrasse lá fora do que fosse aqui. Então, eu tenho muita alegria um privilégio, eu me sinto privilegiada. Eu estou aqui hoje, nesse lugar, porque em 1979 eu tomei uma decisão por Cristo e eu queria viver e sempre quis e quero, em nome de Jesus, permanecer em Cristo e viver a igreja de Cristo, com todas as mazelas que ela tenha, né? Não estou dizendo aqui falando de flores só. A igreja de Jesus tem muita mazela, porque a igreja não é para os crentes, a igreja é para quem ainda não é crente, né? É para quem Jesus realmente precisa alcançar. Então, eu diria isso para vocês, permaneçam, e sua vida vai ser, assim como a minha, cheia de alegria e de prazer. Para mim, chegar até aqui é pura graça de Deus, né? A misericórdia de Deus se manifestando na minha vida, nas nossas vidas, todos os dias. Mas se teria alguma coisa que eu poderia falar para vocês nesse sentido, é o dever de casa. Não dá para viver vida cristã sem fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? É a sua comunhão com o Senhor, é a sua leitura da palavra, é essa meditação que você faz com Ele, trancado no seu quarto. Essa sim é o dever de casa que a gente não pode abrir mão. A gente precisa dar prioridade mais do que isso. É interessante que o sofrimento, os problemas não mudam. O que mudou? O que mudou foi a tecnologia. Hoje tem muitos mais recursos. Mas por que as pessoas vivem mais depressivas, vivem mais ansiosas? Porque o verdadeiro remédio é o Senhor Jesus. Esse é que faz a diferença nas nossas vidas. Não que as outras coisas não nos ajudem, mas se a gente não tiver focado no dever de casa, que é a nossa comunhão com o Senhor Jesus, gente, não troque o seu momento com Deus por uma programação dessa. Essa programação ou sua vinda para a igreja tem que ser uma consequência da sua dedicação diária ao Senhor. Quando você inverte isso, aí a nossa lente ela muda, porque a gente começa a olhar para as pessoas, olhar para aquilo que não funciona. Por quê? Porque o nosso coração está na estrutura, está nas pessoas. E quando a gente consegue inverter isso no sentido de trazer nosso dever de casa, na nossa comunhão com Deus, Senhor, me ajuda, me prepara, me dê condições para te amar, me dedicar a Ti. Gente, isso faz uma diferença muito grande na vida da gente. Não é segredo. Eu acho que é o compromisso que a gente precisa ter diariamente nessa ligação com o Senhor Jesus. Isso é que faz diferença nas nossas vidas. Amém? Salve de palmas, obrigado Diana, Ricardo, Dudu.